Lindo dia na presença de Deus, seja bem-vindo. Estamos iniciando o nosso tempo no plano de leitura da Bíblia anual, mais um dia juntos. Estamos lendo a Bíblia em um ano e é uma alegria ter você conosco aqui. E o nosso convite é esse, você que está chegando, iniciando, vamos juntos ler toda a Bíblia, ok? Você que é novo no canal, clica no botão inscreva-se, aperta aí o sino de todas e você sempre receberá os avisos e notificações. Estamos passando por 2 Samuel, já anote os capítulos de hoje, 2 Samuel 17 e 18, 1 Coríntios 11, ok? Novo Testamento, 1 Coríntios 11. Você já pegou sua Bíblia? Pegue sua Bíblia, junte o familiar, ou se você está em trânsito, como você estiver, abra o seu coração e vamos ao nosso tempo na palavra de Deus. Vamos começar por 2 Samuel 17. A partir do verso 1 nós lemos. Aitofel disse a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens para sair em perseguição a Davi ainda esta noite. Eu o alcançarei enquanto está exausto e desanimado. Farei que ele entre em pânico e assim todos os seus soldados fugirão. Então matarei apenas o rei e trarei todo o exército para o Senhor. A morte do homem a quem o Senhor busca lhe trará de volta os demais. Assim ficará em paz com todo o povo. O plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Depois, porém, Absalão disse: tragam Uzai, o arquita, vejamos qual é a opinião dele. Quando Uzai chegou, Absalão lhe contou o que Aitofel tinha dito. Então perguntou: qual é a sua opinião? Devemos seguir o conselho de Aitofel? Se não, o que você sugere? Uzai respondeu a Absalão: desta vez, o conselho de Aitofel está equivocado. O Senhor conhece seu pai e os homens dele. São guerreiros valentes. No momento, estão tão furiosos quanto uma ursa da qual roubaram os filhotes. E lembre-se de que seu pai é um soldado experiente. Ele não passará a noite com o povo. É provável que já esteja escondido em alguma cova ou caverna. Quando ele sair e atacar, e alguns de nossos soldados forem mortos, a notícia de que os homens de Absalão foram massacrados se espalhará. Então até os soldados mais destemidos, embora sejam corajosos como um leão, serão tomados de pavor. Afinal, todo Israel sabe como seu pai é um guerreiro poderoso e como são valentes os homens que o acompanham. Recomendo que o Senhor reúna todo o exército de Israel e convoque soldados desde Dan ao norte até Berseba ao sul, tão numerosos quanto a areia da praia. Aconselho também que o Senhor mesmo vá à frente das tropas. Quando encontrarmos Davi, cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Nem ele, nem nenhum de seus homens sobreviverão. E caso Davi consiga escapar por alguma cidade, o Senhor terá todo Israel sob seu comando. Levaremos cordas e arrastaremos os muros da cidade para o vale mais próximo, até que não reste uma pedrinha sequer. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Uzai é melhor que o de Aitofel, pois o Senhor havia decidido frustrar o sensato conselho de Aitofel, a fim de trazer desgraça sobre Absalão. Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o que Aitofel tinha dito a Absalão e às autoridades de Israel e o que ele próprio havia aconselhado. Rápido, disse ele aos sacerdotes, encontrem Davi e insistam para que ele não passe esta noite nos pontos de travessia do Jordão, mas que atravesse o rio e vá para o deserto. Do contrário, ele e todos que o acompanham morrerão. Jonatas e Aimás haviam ficado em En-Rogel para não serem vistos entrando e saindo da cidade. Tinham pedido que uma serva lhes trouxesse a mensagem que deviam transmitir ao rei Davi. Contudo, um rapaz os viu em En-Rogel e avisou Absalão. Por isso fugiram depressa para Baurim, onde um homem os escondeu dentro de um poço em seu quintal. A esposa desse homem estendeu um grande pedaço de pano sobre o poço e em cima espalhou grãos de cereal para secar ao sol, para que ninguém suspeitasse que estivessem ali.
Os homens de Absalão chegaram e perguntaram à mulher: Você viu Aimás e Jonatas? A mulher respondeu: Estiveram aqui, mas atravessaram o riacho. Os homens de Absalão os procuraram sem sucesso e voltaram para Jerusalém. Jonatas e Aimás saíram do poço e correram para onde o rei Davi estava. Depressa, disseram ao rei, atravessem o Jordão ainda esta noite. E lhe contaram que Aitofel havia aconselhado que ele fosse capturado e morto. Então Davi e todos os que o acompanhavam atravessaram o rio. Durante a noite chegaram à outra margem antes do amanhecer. Quando Aitofel viu que Absalão não havia seguido seu conselho, selou seu jumento, foi para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e se enforcou. Assim morreu e foi sepultado no túmulo da família. Davi chegou logo a Manaim. A essa altura, Absalão havia reunido todo o exército de Israel e conduzia as tropas até o outro lado do Jordão. Absalão havia nomeado Amasa para comandar seu exército, em lugar de Joabe. Amasa era primo de Joabe. Seu pai era Jéter, um ismaelita, e sua mãe Abigail era filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e o exército israelita acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, foi recebido por Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, e por Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, por Barzilai, de Rogelim, em Gileade. Trouxeram camas, vasilhas, tigelas, trigo, cevada, farinhas e grãos tostados, feijão e lentilha, mel, coalhada, ovelhas e queijo para Davi e os que acompanhavam, pois disseram: Vocês devem estar muito famintos, cansados e sedentos depois da longa caminhada pelo deserto. E aqui nós finalizamos 2 Samuel 17, vamos ao capítulo 18, nós lemos a partir do verso 1. Davi passou em revista os soldados que estavam com ele e nomeou generais e capitães para liderá-los. Em seguida enviou-os em 3 grupos, um sob o comando de Joabe, outro sob o comando de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e o outro sob o comando de Itai de Gate. O rei disse a seus soldados: Também vou com vocês. Os homens, porém, se opuseram. O Senhor não deve ir, disseram. Se tivermos de recuar ou fugir, ou mesmo se metade de nós morrer, para eles não fará diferença. O Senhor vale por 10.000 de nós. Por isso é melhor que fique na cidade e nos envie ajuda se for necessário. Farei o que acharem melhor, disse o rei. Assim ficou junto ao portão da cidade, enquanto os soldados saíam marchando em grupos de 100 e de 1.000. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, Abissai e Itai: Por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade. Todas as tropas ouviram o rei dar essa ordem a seus comandantes. Então saíram para o campo e a batalha começou no bosque de Efraim. Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi. Houve grande matança naquele dia e 20.000 homens perderam a vida. A batalha se espalhou por toda a região e morreram mais homens no bosque do que os que foram mortos pela espada. Durante a batalha, Absalão deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado neles pela cabeça. A mula continuou a correr e o deixou ali pendurado na árvore. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe: Vi Absalão pendurado numa árvore. Você o viu? Perguntou Joabe. E por que não o matou ali mesmo? Eu o teria recompensado com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o soldado respondeu a Joabe: Eu não mataria o filho do rei nem por 1.000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor, a Abissai e a Itai: Por minha causa, poupem o jovem Absalão. E se eu tivesse traído o rei e matado o seu filho, certamente ele ficaria sabendo, e o Senhor seria o primeiro a ficar contra mim. Não vou perder mais tempo discutindo com você, disse Joabe. Então pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão, quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore.
Em seguida, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir o exército de Israel. Atiraram o corpo de Absalão numa cova profunda no bosque e sobre ela colocaram um monte de pedras. E todos os israelitas fugiram para suas casas. Quando ainda estava vivo, Absalão havia construído para si um monumento no Vale do Rei, pois disse: não tenho filho para dar continuidade a meu nome. Chamou-o de Monumento de Absalão, como é conhecido até hoje. Então Aimás, filho de Zadok, disse: deixe-me ir correndo, dar ao rei a boa notícia de que o Senhor o livrou de seus inimigos. Não, disse Joabe, não será uma boa notícia para o rei saber que o filho dele morreu. Você pode servir de mensageiro em outra ocasião, mas não hoje. Então Joabe disse a um etíope: vá e conte ao rei o que você viu. O homem se curvou diante de Joabe e partiu correndo. Contudo, Aimás, filho de Zadok, insistiu com Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir também. Por que você quer ir, meu filho? Disse Joabe. Não haverá recompensa alguma pela notícia. Eu sei, mas deixe-me ir mesmo assim. Implorou. Por fim Joabe disse: está bem, pode ir. Então Aimás pegou o caminho mais fácil pela planície e correu até Manaim à frente do etíope. Enquanto Davi estava entre os portões interno e externo da cidade, o guarda subiu até o terraço sobre a porta, junto ao muro. Ao olhar dali, viu um homem correndo na direção deles. Gritou para avisar Davi, e o rei respondeu: se está sozinho, traz boas notícias. Quando o mensageiro se aproximou, o guarda viu outro homem correndo na direção deles e avisou: outro homem se aproxima. E disse o rei: também traz boas notícias. O primeiro homem corre como Aimás, filho de Zadok, disse o guarda. Ele é um homem bom e traz boas notícias, respondeu o rei. Então Aimás gritou para o rei: tudo está bem. Curvou-se diante do rei com o rosto no chão e disse: louvado seja o Senhor, seu Deus, que entregou os rebeldes que ousaram se levantar contra o meu senhor, o rei. E quanto a Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? Aimás respondeu: quando Joabe me enviou, havia grande confusão, mas não sei o que aconteceu. Espere aqui, disse o rei. E Aimás ficou esperando ao lado. Então chegou o etíope e disse: tenho boas notícias para o meu senhor, o rei. Hoje o Senhor o livrou de todos os que se rebelaram contra o rei. E quanto ao jovem Absalão? Perguntou o rei: ele está bem? O etíope respondeu: que todos os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantam para lhe fazer mal, têm o mesmo destino daquele jovem. O rei ficou muito abalado. Foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para o outro, clamava: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. E aqui nós terminamos o capítulo 18 de 2 Samuel. Vamos para o Novo Testamento? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 11. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Eu os elogio porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhes transmiti. Mas quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. O homem desonra sua cabeça, se a cobre para orar ou profetizar. A mulher desonra sua cabeça se ora ou profetiza sem cobri-la, pois é como se tivesse raspado a cabeça. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, deve também cortar todo o cabelo. Mas uma vez que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, deve cobri-la. O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem.
Por esse motivo e também por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça para mostrar que está debaixo de autoridade. Então o povo do Senhor, porém as mulheres, entre o povo do Senhor, porém as mulheres não são independentes dos homens, e os homens não são independentes das mulheres. Pois embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem por si mesmos. É correto uma mulher orar a Deus em público sem cobrir a cabeça? A natureza não deixa claro que é vergonhoso o homem ter cabelo comprido e as mulheres não se orgulham de seu cabelo comprido? Pois ele lhes foi dado como manto. Mas se alguém quiser discutir a respeito, digo simplesmente que não temos outro costume. E as outras igrejas que de Deus pensam da mesma forma. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. E aqui nós finalizamos 1 Coríntios 11 e os capítulos de hoje do nosso plano de leitura da Bíblia. Vamos finalizar, mas antes quero orar por sua vida e abençoar o seu dia. E lembrar aqui de você deixar o seu like, se você já não fez, de você compartilhar, a Bíblia, o link da Bíblia com seus grupos e seus contatos, e de você se inscrever no canal e apertar o sino de todas para sempre ser notificado e avisado. Tá bom? Vamos orar? Pai, te louvamos, Senhor, estamos aqui vencendo esse propósito, Senhor. A cada dia somos edificados na Tua palavra. A cada dia o nosso coração vai sendo limpo. Os nossos olhos espirituais, os nossos olhos estão sendo abertos para enxergarmos, Senhor, a Tua verdade, para vivermos na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Meu Pai, nos unge, nos capacita nesse dia, nos dirige pelo Teu Espírito. Em cada momento esteja presente e tenha, Senhor, liberdade, Senhor, sobre a nossa vida, autoridade sobre a nossa vida. Nós, Senhor, abençoamos cada um dos nossos irmãos, declaramos um dia poderoso de milagres, de muita unção, de muita presença e poder de Deus e de portas abertas. Oramos consagrando em nome do Senhor Jesus. E você que está aí do outro lado, se você crê comigo, repete dizendo amém,
e amém. E glória a Deus e aleluia. Beijo no seu coração, fica na graça e da paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.